Essa é a matéria que eu mais gosto dentro do Espiritismo. No começo do ano eu fiz essa palestra aqui, mas foi para a turma de segunda-feira. Eu acredito que quase ninguém deve ter ouvido da minha parte, né? Alguém assistiu antes? Não? Ótimo, é bom que fica pela primeira vez, né? Gente, antes de começar a palestra em si, nós vamos ter uma pequena aulinha de astronomia, para a gente entender um pouquinho esse negócio aqui. Olha que coisa interessante, isso aqui eu peguei da internet. Deixa eu inverter aqui. Aí, ciclo da vida estelar. Isso aqui é como são formados os planetas e as estrelas no universo. Depois que teve aquela explosão do Big Bang, teve muita poeira cósmica e gases espalhados em todo o universo. Pela força da atração, aqui está essas nebulosas. O que é uma nebulosa? Nebulosa é um berçário de planetas e estrelas, é onde são criadas as planetas e as estrelas, nas nebulosas. Pelas forças da atração, esses gases e essas poeiras vão se juntando até formar planetas ou estrelas, dependendo da condensação e da composição. E aí, o ciclo da estrela, eu vou falar só da estrela, mas o planeta vem na sequência, como quando teve a origem do Sol e depois a Terra e os outros planetas. Então, dentro dessa nebulosa, há dois caminhos que se percorrem, para cá ou para cá. Para o de cima, é como se fosse do tamanho do nosso Sol. É uma estrela pequena. O Sol, em comparação com as estrelas do universo, é uma estrela pequena. Vai formando pela aglutinação de gases. Geralmente, que tenha, logo depois dessa explosão aqui, é muito gás de hidrogênio. Então, o que acontece com o Sol? Há uma fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? São choques dos átomos de hidrogênio, e a cada átomo de hidrogênio que se choca com outro átomo de hidrogênio, forma um gás hélio. E isso é a fusão nuclear. E aí vai esquentando muito essas fusões nucleares, por isso que emana essa energia toda para fora do Sol. À medida que o Sol ainda vai existindo, enquanto tem hidrogênio, ele vai se queimando e vai transformando em hélio. Com o tempo, depois de muitos milhões de anos, fala que o Sol ainda vai durar mais uns 4 bilhões de anos ainda. Mas quando ele for perdendo essa capacidade do hélio e se chocando, hidrogênio se chocando com hidrogênio, forma o hélio. Com o tempo não tem mais hidrogênio, já se esgotou tudo. Vai se tornando uma estrela mais pesada. Aí, há choque de hélio com hélio, átomo de hélio com átomo de hélio. E vai formando átomo de mais pesado, urânio, ouro, um bocado até o ferro. O ferro é o mais pesado que tem. Com o tempo, o Sol, que é uma estrela pequena, ela vai entrando em colapso, porque não vai tendo mais como acontecer a fusão nuclear. E aí o que acontece? A fusão nuclear ela é uma força centrífuga. E aí, como tem a força gravitacional, que é uma força centrípeta, a estrela mantém-se normal. Com o tempo em que essa força centrífuga para de atuar porque acabou a fusão nuclear, ela vai se tornando uma estrela pequena. O Sol vai diminuindo de tamanho, até que ele colapsa. Quando ele colapsar, há uma explosão, que é o que acontece aqui, que se torna uma gigante vermelha, e depois ele explode. Quando ele começar a aumentar de tamanho, o Sol vai queimar toda a Terra, pelo que os cientistas dizem. Não tem nada de espiritismo até agora. Então, o Sol vai começar a se expandir, não vai chegar até Marte, segundo eu já li, mas a Terra ele chega. Quer dizer, daqui 4 bilhões de anos, a vida na Terra vai deixar de existir, talvez até antes, mas eu estou falando só em função do Sol, pelo que vai acontecer. E aí ele torna essa nebulosa planetária. Depois que ele dá essa expansão toda, ele volta e fica uma estrelinha anã branca, uma estrela pequena, ele vai reduz de tamanho, como se ficasse lá só aquele ferro fundido. Por outro lado, quando ele faz esse percurso aqui,
Aqui é uma estrela que não é igual ao Sol, é uma estrela muito maior que o Sol, centenas de vezes maior. Acontece a coisa muito semelhante, só que a explosão é muito maior, que eles falam que é uma supernova. Dependendo do tamanho da supernova, ela pode se transformar numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. A estrela de nêutrons é aquela estrela super pesada. Pelo que eu li na internet, uma colherzinha de uma estrela de nêutron, dessa você pegar uma colher de sopa, simbolicamente falando, essa colherzinha de sopa de uma estrela de nêutrons, ela é mais pesada do que 900 pirâmides daquela maior que tem no Egito. Foi uma comparação que eu vi na internet a pessoa falando. E o que é a estrela de nêutrons? São os prótons e os elétrons que vão se chocando e vai transformando, vai ficando só os nêutrons. Então, pode se tornar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Com o tempo também, milhões e milhões de anos, tudo isso aqui vai se deteriorando e volta a se tornar uma nebulosa para voltar a fazer todo esse ciclo de novo. Então, esse ciclo no universo vai se repetindo. Planetas vão sendo criados, estrelas e destruindo. Isso aqui foi só uma pincelada para vocês entenderem uma coisa. Agora vamos entrar na parte espírita da coisa. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, já para antecipar, que está nos livros de Chico. Isso que nós estamos vendo aqui, que parece que acontece tudo ao acaso, na realidade é tudo obra de espíritos muito superiores que trabalham junto com Deus, subordinados, claro, né, para que toda essa criação aconteça, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Tá certo? Então vamos agora começar a palestra propriamente dita. Começando com o que falou Jesus, né? Não se turbe vós, a nossa colega leu aqui mais cedo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar, virei outra vez para tomar. Palavra de Jesus. Uma parêntese aqui. Quando a gente fala muitas moradas, nós podemos entender do ponto de vista físico, desses planetas, que a gente pode habitar vários planetas, do ponto de vista espiritual, que há também as moradas no plano espiritual, e até do ponto de vista mental, que eu trouxe aqui uma bibliografia também sobre esse assunto, porque cada cabeça de cada um de nós é um universo que pensa zilhões de coisas, né? Então, há muitas moradas também dentro da cabeça de cada um. A gente vai chegar lá, devagarinho, para vocês entendendo. Para fazer uma exemplificação aqui, eu tirei aqui do Livro dos Espíritos, capítulo 4, duas questãozinhas para vocês entenderem, que interessante. As nossas diversas existências corporais se verificam somente na Terra, porque é engraçado, né, que assim, a maioria da humanidade acredita que só tem vida aqui na Terra. O resto que está no universo tudo é para embelezar nossos olhos. E não é bem assim. Os espíritos respondem que a gente já viveu em mundos mais atrasados, que a encarnação nossa não é das primeiras, já vivemos em mundos primitivos e agora estamos vivendo em mundo de expiação e provas, que é a Terra que está passando por esse fenômeno da regeneração. O que acontece? Como é que vai ficar um planeta regenerado? Os espíritos ainda arraigados no mal, de todas as formas possíveis que a gente possa imaginar, vão deixar de nascer na Terra e ir para planetas mais atrasados, porque eles não conseguiram se adaptar na vibração que o planeta está mudando. O planeta está mudando a vibração dele. E a gente que não se adaptar ou não se adequar nessa vibração do planeta, vai ser convidado a se retirar para um planeta mais atrasado. E tanto que diz aqui, na questão 174, tornar a viver na Terra constitui necessidade? Não. Mas se não progredirdes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que até seja pior do que ela.
Gente, isso é uma realidade. A gente está aqui, o pessoal está falando sobre esse mundo regenerado que a Terra vai passar. A gente não sabe se está sendo a nossa última oportunidade nessa encarnação de dar aquela melhorada para sair da nota 4.9, chegar num 5 para ver se fica aqui, né? E então está aí as respostas do Livro dos Espíritos. Um primeiro ponto. Essa matéria ela é tão grande que eu acho que a gente gastaria 2 palestras. Eu vou indo até enquanto der tempo. Se não der, numa próxima oportunidade a gente conclui, porque é muita informação que eu tenho para trazer aqui para vocês. Estou correndo um pouco, senão talvez seja necessário, como da vez que eu fui falar sobre só perispírito, foram 3 palestras, não é? Porque o assunto é muito interessante e muito denso. Aqui é só comentando sobre do Evangelho, né? Falando sobre a casa do Pai é o universo, que a Isla já leu. Enquanto uns podem se afastar, olha que interessante, aqui fala sobre os espíritos superiores e os inferiores, dizendo que enquanto nós aqui ainda somos espíritos inferiores, rastejamos, quer dizer, andamos, não conseguimos volitar, estamos presos aqui no planeta Terra, os espíritos superiores são livres para ir para outros planetas mais evoluídos, se tiverem vontade, não é? E a gente ainda vai ter que ficar aqui por um bom tempo. A evolução, ela é muito lenta, muito lenta. E mesmo que a gente se esforce, ainda vai ter que voltar um bocado de vezes. Então, temos que fazer um esforço sobre-humano para nos tornar pessoas melhores, para conseguir, num futuro, almejar ir para um planeta melhor também, que a gente sabe que existe. Só que por que a gente não descreve, né? Descreve tão bem o inferno e não descreve tão bem os planetas dos céus? É porque no inferno a gente já teve, mas nesses planetas superiores ninguém foi lá para falar, olha, é assim, 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 assim. É muito superficial, não é? Então, a gente ainda vai chegar nesse nível de evolução, mas cada um evolui por si próprio, ninguém evolui pelo outro. Até está falando aqui, quando um espírito alcança um grau de adiantamento no mundo, que ele já absorveu todos os conhecimentos, tudo que ele poderia evoluir, é permitido a ele ir para um mundo melhor. Aconteceu isso com Bezerra de Menezes, ele foi convidado para ir para um mundo melhor, que já não haveria mais necessidade dele ficar e reencarnar aqui na Terra. Mas ele pediu, eu acho que foi mais uns 150 anos, alguma coisa assim, para continuar ajudando as pessoas aqui da Terra. Pediu para Maria, eu acho. E então ele continua aí, mas ele já estava isento de continuar aqui na Terra, poderia já ir para mundos melhores. E aí está falando, é uma recompensa para quem vai para o mundo mais elevado, como para quem fica aqui na Terra também, é como se tivesse reprovado de ano, não é? Então a gente pode ser reprovado de ano, uma reprovação mais light, em que você não fez muita coisa errada, ou, de repente, reprovado de ano que vem numa situação muito sofrida, porque você não teve uma vida boa numa vida passada. Tudo é registrado no nosso perispírito. Tudo de bom e de mal que a gente faz, vai registrando nele, conforme a palestra que eu falei para vocês aqui, quando eu falei sobre perispírito, referente ao corpo causal, que é o que é registrado. Tudo que a gente faz vai registrando, como se fosse uma manchinha. Depois você tem que voltar, arrumar uma doença, às vezes até um câncer, para conseguir limpar essa manchinha que você conseguiu adquirir em função dos seus erros das vidas passadas. Fluido cósmico universal. Eu já falei sobre isso aqui também, quando eu falava do perispírito. Mas não só o perispírito, tudo que existe no mundo espiritual e no mundo físico é feito tirado do fluido cósmico universal, para fazer a Terra, para fazer as estrelas, toda aquela coisa que eu mostrei aqui para vocês, tudo é do fluido cósmico universal, inclusive o mundo espiritual. Tudo que é feito lá do mundo espiritual é feito do fluido cósmico universal. O que acontece, que nós vamos ver aqui? Os espíritos muito superiores pegam desse fluido cósmico
para fazer os planetas, as estrelas, o universo, tudo é tirado daqui. A única coisa que não é do fluido cósmico universal é o nosso espírito, a luz, não o perispírito. Até o perispírito é tirado do fluido cósmico universal, que é, vamos dizer, o fantasma. Quando você vê um espírito, né, fala, viu um fantasma. Você viu o perispírito do espírito, que é tirado do fluido cósmico universal, tudo. E aí o André Luiz, nesse livro aqui, ó, Evolução em Dois Mundos, ele faz essa explicação. Agora que nós vamos entrar nessa parte, vamos dizer assim, mais técnica das explicações que eles vão dando para a gente. Ó. O capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Aí ele fala o que é o fluido cósmico universal. Ele faz uma comparação. Ele fala assim, ó, é o plasma divino, o fluido cósmico. É o hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. É a energia de Deus, o hálito de Deus. E aí os espíritos superiores pegam essa energia e constroem tudo que a gente vê aqui, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, de todo o universo, conhecido e desconhecido. E aí ele começa falando aqui, ó, que interessante, ó, cocriação em plano maior. O que é uma cocriação? Nós também somos co-criadores, mas nós somos co-criadores em plano menor. Por exemplo, a gente pega aqui tudo que tem da Terra, tudo que nós tiramos da Terra está aqui, parede, mesa, vidro, plástico, não é? Então a gente vai criando essas coisas aqui. Só que a cocriação em plano maior é diferente, são esses espíritos muito superiores que retiram essa energia que Deus emana para construir os planetas, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Ó o que fala, ó, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo. Quem que é o Senhor Supremo? Deus. Operam as inteligências divinas, a Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos. O que eles fazem? Ó, extraem do hálito espiritual os celeiros de energia que constroem os sistemas de imensidade em serviço de cocriação em plano maior, conforme os desígnios de Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus dá os desígnios, mas quem toma isso para fazer tudo que a gente vê no universo são os espíritos superiores. Interessante, né? E aí fala aqui, ó, que tanto planetas gasosos quanto planetas físicos, tudo é criado por eles. Para vocês terem uma ideia, nesse livro ele faz um comentário sobre Júpiter, falando que Júpiter é um planeta evoluído, só que lá é um planeta gasoso. O que significa? Que não tem vida física, só vida espiritual. E a gente fica achando que a vida é só aqui na Terra. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dias, né, aquele juiz que é um super espírita, assim, top de linha, conhecimento. Aí ele estava falando o seguinte, sobre esse assunto, ele falou assim, você sabe por que em cada sistema solar, ou em cada região assim, só existe um planeta de expiação e prova? No caso aqui é a Terra, vamos dizer que é um planeta atrasado. Porque se tivesse 2 planetas de expiação e prova no mesmo, vamos dizer, numa situação que desse para um chegar ao outro, ia ter guerra, um ia querer dominar o outro. Porque nós ainda, de planeta de expiação e prova, somos muito atrasados. Por isso que a gente fica achando que se vier a qualquer época algum contato extraterrestre aqui, os caras querem vir para dominar a gente, o que não é uma realidade. Caso aconteça, uma hora vai acontecer, de seres extraterrenos, como até o Chico já previu naquele Pinga Fogo em 1970, entidades superiores ainda vão vir entrar em contato com a humanidade terrena para trazer tecnologia, para trazer conhecimento, para melhorar a vida aqui. Talvez ainda a gente não esteja preparado para receber essas informações, em virtude desse atraso espiritual nosso, dessa nossa belicosidade. Que se existisse outro planeta habitável de seres humanos que encarnavam aqui no sistema solar, com certeza assim que um conseguisse chegar no outro planeta ia começar uma guerra, um ia querer dominar o outro. Esse
é um dos grandes atrasos espirituais que ainda a gente tem, né? Essa belicosidade, guerra, querer dominar. E aí fala aqui dos impérios estelares também. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Aqui, ó que interessante aqui, que fala quando eu mostrei lá que quando o planeta entra naquele colapso, e o Sol, por exemplo, né, que explode aquilo tudo, aqui fala 1940 e pouco, esse livro aqui do André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier. Ó, devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias organizações estelares com vastos continentes do universo em evolução. E as nebulosas, que é aquela poeira cósmica que eu mostrei para vocês lá, intragalácticas com imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. O que isso quer dizer? Que tem mentes inteligentes que estão comandando todo esse processo dessa formação e destruição de estrelas. Isso não acontece ao acaso, como nada. Tem espíritos superiores que estão vivendo para cuidar do universo, para fazer todas essas transformações. Tudo isso que Deus criou é feito para o nosso deleite, para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento espiritual. E aí ele continua, ó, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo a se renovarem constantemente. Por isso que eu disse que começa com poeira cósmica, volta para a poeira cósmica. O universo está sempre se renovando. É como se fosse uma lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Para o universo também. E aí ele fala aqui, ó, sobre, até que os mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito. Então, os mundos que Deus está criando é para a nossa evolução espiritual. Até que pela sobrepressão sistemática sofram o colapso atômico, que é quando eu falei para vocês, né, que vai, no caso de estrelas, vai acabando o hidrogênio, depois acaba o hélio, e depois vai começando a formar só aqueles metais mais pesados até entrar em colapso e ter explosão. Aquilo foi tudo da parte da astronomia científica. Aqui o André Luiz, em 1940 e pouco, veio falando isso aqui sob o ponto de vista espiritual, mas falando a mesma coisa do que acontece no... Eu não sei se naquela época as pessoas já tinham todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas ele já dizia isso. Então, por isso que é uma coisa interessante o espiritismo. É uma doutrina, não é? Funciona como religião e com todo esse conhecimento. É 3 pontos, né? Me ajuda aí, Ilza, o que é? Ciência, religião e filosofia. Filosofia, ciência e religião. Fugiu as palavras aqui. Muito obrigado. Então, o espiritismo é isso, filosofia, ciência e religião. Está comprovado pela ciência, então não é uma coisa assim inventada da cabeça. É uma filosofia de vida, porque a gente aprende que a gente tem que se tornar pessoas melhores, porque senão a gente vai ter que voltar aqui outras e outras e outras vezes, não sabe em que situação cada vez pode ser pior que a outra, em função da não vontade de modificar o seu espírito para se tornar uma pessoa melhor. Agora, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que coisa interessantíssima, também tirado do livro do André Luiz, só que agora é outro, Obreiros da Vida Eterna. Se a gente ler rapidamente, a gente passa batido e não pega os detalhes, mas vamos ler devagarinho aqui, para vocês entenderem que coisa grandiosa, e para vocês verem o seguinte, a evolução, ela sempre vai existir, até quando você achar que você já é aquele espírito mais evoluído. Dá uma olhada. Asclépios era um espírito de luz que desceu das zonas mais elevadas das esferas da Terra
para fazer uma palestra para a turma do André Luiz. Aí, ó, o que eles falam aqui, ó? Asclepios, entidades de luz, vindo esclarecer a equipe de André Luiz. Aí o pessoal do André Luiz, em palestra lá, conversando sobre o Asclépio, ó, o que eles falam? Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para atingirmos as pegadas do Asclépio. Eles lá que já são bem mais evoluídos que nós. Imagina então tanto que ainda a gente vai ter que caminhar. A eternidade é muito chão. E aí eles falam o seguinte, ó, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe. Quer dizer, ele já é um dos que elaboram para a Terra. Quando o Espírito trabalha nisso aí, vamos dizer assim que até chuvas, essas coisas todas, eles estão, tudo não acontece assim ao acaso, tudo tem a supervisão da espiritualidade superior. E esse Asclépio que está aqui na Terra, o que eles comentam aqui, ó? Que ele quer integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Quer dizer, o Asclépios que está na Terra, ele quer, tipo, uma promoção. Ele está trabalhando em prol da humanidade, mas ele aspira um dia sair da Terra e ir para Júpiter e Saturno, que são planetas mais evoluídos, para ele continuar trabalhando lá também. Aí você fala, nossa, né? Então, que coisa engraçada. E aí eles continuam, olha que coisa mais profunda, quando a gente vai lendo mais um pouco. Os componentes dessas, por sua vez, quem que é dessas? Quem está em Júpiter e Saturno. Os espíritos já bem mais superiores que nós aqui na Terra. Quer dizer, mais superiores do que os superiores da Terra, que já estão vivendo em Júpiter e Saturno. Eles estão ansiosos por um instante de serem convocados às devidas assembleias que regem o sistema solar. Então, esse pessoal de espíritos já muito superiores de Júpiter e Saturno estão querendo também uma promoção. Quando eu falo promoção, é por mérito deles próprios, para integrar o sistema solar, para fazer todo o trabalho só do sistema solar. E essas entidades de muito mais luz ainda, que trabalham no sistema solar, ó, como aqui, ó, entre essas últimas, quer dizer, que já são super de luz do sistema solar, estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, os minutos em que serão chamados a colaborar a sustentar a constelação de Hércules, cuja família pertencemos, que é numa outra galáxia, num outro sistema solar, nessa constelação, é outra constelação, não é aqui na nossa constelação do sistema solar, na constelação de Hércules. Quer dizer, os daqui estão querendo também, que já estão lá no Sol, fazendo todo aquele trabalho lá, querem, vamos dizer, uma promoção para ir para a constelação de Hércules. Então, para vocês verem que a evolução, ela vai quase que como ao infinito. E aí a gente volta aqui, nossa, tanta coisa de luz, e ao tanto que a gente ainda é pequenininho. A gente ainda não consegue, talvez, vamos dizer que todo mundo desencarnasse aqui, não ia conseguir acender talvez uma luzinha dentro do coração. Só depois de muito tempo, talvez, a gente comece a se sentir, a dar aquela iluminada interna, né? Então, isso depende de cada um de nós. Eu acho que para chegar numa situação dessa aqui, você põe milhões de anos, né, de espírito nessa condição. Esse livro é muito interessante, gente. Ó, Obreiros da Vida Eterna, vale a pena ler. Todos esses livros do Chico, você baixa de graça na internet. É só colocar lá o nome do livro, escrever em PDF e está tranquilo. Isso aqui, só para mostrar do ponto de vista, vamos dizer, catedrático, né? É o que está no Evangelho, falando que o Evangelho dividiu os mundos, os diferentes mundos, em 5 categorias, né? Mundos primitivos, que é um que nós já passamos, vamos imaginar aí, homem das cavernas, né? Ainda não conheceu a roda, não conheceu o fogo, né? Que é mais ou menos porque eles falam que é o planeta Quiron,
que é esses espíritos ainda recalcitrantes aqui no mal, vão ser convidados, já estão sendo, muitos já foram, para esse planeta Quiron, que é um planeta muito mais atrasado, porque não se modificaram aqui em várias vidas que tiveram. Então, tiveram que sair, porque o perispírito vai ficando muito pesado em virtude das maldades, dos pensamentos errados e tudo. Então, a vibração é tudo, gente. Tudo que a gente pensa e acha que às vezes que não tem nada a ver, tem. Porque a vibração atrai semelhante. O que você pensa, você está atraindo para você. Lei de ação e reação, causa e efeito. E aí fala, mundo de regeneração, que é o que a Terra está começando, talvez daqui, sei lá, uns 100 anos, a gente comece a usufruir desse mundo regenerado, e futuramente vai passando para mundos vistosos, mundos celestes e mundos divinos, né? É evolução. Gente, isso é muito lento. Mesmo que a gente se esforce muito, a eternidade ainda é muito chão para a gente chegar a uma condição de morar no mundo ditoso, ao mundo celeste. Mas o progresso é inevitável. A gente vai caminhando para frente, não tem como recuar. Por mais recalcitrante que seja o espírito, por mais agarrado que ele seja, ele vai evoluir de uma forma ou de outra. Tem uns que ficam mais tempo demorados. Por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Espera aí. Aqui vem falando só mundos superiores e inferiores. Falando sobre a leveza específica do corpo. O que é isso? É o perispírito. Quanto mais vibrando no amor, na energia positiva, mais leve vai ficando o perispírito, mais sem aqueles pontos negros de coisa errada que ele fez, ele vai limpando. Quando vai limpando tanto, já não precisa mais encarnar aqui. E aí, o que determina, então, a nossa partida da Terra? É a limpeza que a gente vai fazer no nosso perispírito. Quando ele chega num estado tal, ele consegue já ter condição de respirar num mundo melhor, num outro planeta, ou às vezes até aqui na Terra mesmo, que é o último ponto que a gente vai ver aqui, e aí numa próxima oportunidade que a gente tiver, a gente conclui essa palestra. Como eu falei para vocês, deve gastar 2 tempos. Aqui, só falando isso que eu falei para vocês aqui, que eu peguei do livro aqui, ó, Entre o Céu e a Terra, também do André Luiz, do Chico Xavier, ó. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, quer dizer, quanto mais coisa errada a gente fica pensando na cabeça, mais primitiva é a mente, em vez de você ficar pensando coisas boas. Então, quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser a regiões de consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem vidas inferiores que lhe são afins. Então, quer dizer, semelhante atrai semelhante. Você não acha que se você viver uma vida aqui de pensamentos errados, atrasados, você vai chegar do lado de lá, vai ter anjinho te esperando, não. A última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou pular umas coisinhas aqui, que tudo muito interessante, gente. Na próxima oportunidade, eu vou falar só sobre esse livro aqui, que é muito interessante, que é o que aconteceu com Capela há cerca de 7.000 anos atrás, segundo o que eu li lá. Fala que Capela está 42 anos-luz da Terra. Capela, há muitos anos atrás, passou por um processo igual nós estamos passando aqui na Terra agora. 7.000 anos atrás, era para já se tornar um planeta regenerado. Os espíritos atrasados que estavam lá foram convidados também a se retirarem de lá, que estava virando um planeta de regeneração, e vieram todos para nascer aqui na Terra, que ainda há 7.000 anos atrás era muito atrasado aqui o planeta. Esses espíritos de lá eram espíritos ainda arraigados no mal, mas inteligentes intelectualmente, tanto que trouxeram as ciências.
que foram a civilização dos egípcios, os hindus, os persas, todas essas civilizações que tiveram na Terra de 7.000 anos para cá, os sumérios que trouxeram as escritas, os babilônios, quer dizer, todo esse pessoal veio lá de Capela, inicialmente, trouxeram a cultura deles aqui para a Terra. Por isso que vocês veem que coisa engraçada, às vezes em vários lugares diferentes, as pirâmides são parecidas, tem coisas assim, muito parecidas em vários pontos distantes da Terra. E como é que era feito isso? Ninguém entende. É porque eram pessoas que vieram de lá, nasceram aqui e trouxeram esse conhecimento. E fala que Capela é tipo um sol. Esse pessoal que veio de um planeta próximo de Capela, como se fosse aqui da Terra para cá, dizendo que lá tem 42 anos-luz de distância. O que significa isso? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo. Se você viajar na velocidade da luz, o que é impossível fisicamente para nós aqui, a 300 mil quilômetros por segundo, se você viajar sem parar nessa velocidade, daqui 42 anos você chega em Capela. Por isso que fala que tem 42 anos-luz a distância de Capela até a Terra. Quer dizer, é muito chão. Eu tinha feito aqui umas contas aqui, acho que vai ser o último ponto que eu vou falar, senão não vai dar tempo. Vocês veem que interessante. Essas contas eu fui fazendo assim de cabeça, fui mexendo e tal. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eu queria achar, porque no universo tudo é medido em anos-luz. Aí eu queria achar, em anos-luz, quantos quilômetros que a luz percorre. Em um ano. Em um ano a luz percorre isso tudo de quilômetros. Como é que eu descobri isso? 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora é 60 minutos. Então, 60 vezes 60, 1 hora tem 3.600 segundos. Aí você vê em um ano, tem 365, um dia, né? Um dia 24 horas. Como dá 3.600 segundos numa hora, você pega, multiplica por 24, você acha 86.400 segundos em um dia. Aí você multiplica por 365 dias e você vê que tem 31.536 segundos. 31.536.000 segundos em um ano. Aí você pega, então, o espaço. Qual que é a fórmula da velocidade? Espaço sobre tempo. Como você quer descobrir o espaço, você joga a velocidade para o outro lado. Espaço é velocidade vezes o tempo. A velocidade... Tomara que não tenha quebrado, hein? A velocidade é 300 km por segundo. Então você pega os 300 mil km por segundo, multiplica pelos 31 mil e tantos segundos que dá em um ano, aí você descobre aqui 9 milhões e tantos de quilômetros que a luz percorre em um ano. Por exemplo, se você estiver lá em Marte, pela distância de Marte da Terra, se eu estiver lá em Marte, der um tchauzinho para vocês aqui, só 3 minutos depois, vocês vão ver o meu tchauzinho, porque é o tempo que a luz demora para percorrer da Terra, de Marte até a Terra. Do Sol até a Terra, a luz gasta 8 minutos. Quer dizer, se tiver uma explosão solar lá, vai chegar aqui 8 minutos depois. Para vocês verem o tanto que é longe o tal da Capela, que é 42 anos-luz. Vai ter que demorar... Se eu der um tchauzinho lá de Capela para vocês, só daqui 42 anos que vocês vão ver meu tchauzinho, em virtude dessa distância que a luz demora para percorrer. Então, o tanto que é grandioso o universo, o tanto que é grandioso tudo que Deus... Isso Deus tudo fez para nós espíritos. Estamos aqui na Terra, não na Terra, toda a espiritualidade de todo o universo. E cada um é responsável exclusivamente pela sua evolução. Se você quer melhorar bastante, esforce-se, porque um dia a gente pode ser convidado a sair da Terra e ir para um planeta muito melhor, não é? E eu vou encerrar, gente, porque tem muita mais informação para passar para vocês aqui,
Ó, só rapidinho, só para matar essa ideia aqui, depois eu volto nisso aqui. Isso para a gente pensar assim, há muitas moradas na casa do meu pai, e só aqui na terra também há muitas moradas. Esse livro, A Luz do Eterno Recomeço, da Marlene Nobre, ela fala que aqui na terra tem 7 esferas espirituais existentes. E ela começa falando abismo, é a primeira, que está lá muito embaixo mesmo. Só aqueles espíritos muito trevosos, aqueles grandes organizadores do mal, falam os dragões, né, do mal, ficam lá nesses abismos trevosos. Esses não vêm para a superfície nunca, porque não conseguiriam respirar direito aqui. Tão atrasados e maldosos eles são. E depois tem os mal, que não são tão mal, mas são mal, que fica aqui nas trevas. Os espíritos têm condições mais brandas, que seria da superfície da terra para baixo. Alguém... Estão pedindo ali já umas 3 vezes para eu encerrar, gente. Infelizmente, o papo é bom, mas o horário também, né, pede. Então é o seguinte, numa próxima oportunidade, essa é a minha última palestra do ano. Se algum, por acaso, palestrante faltar, eu venho e concluo essa parte para vocês aqui, que eu acho essa matéria super interessante. Quando a gente começa a descobrir assim, essas coisas, esses conhecimentos, sabe, está tudo nos livros. É só a gente começar a pegar e ler. Os livros do André Luiz são ótimos. E aí a gente vai começando a despertar esse interesse, esse conhecimento, para não ficar aqui, às vezes, só dessa vida do terra a terra, vivendo aqui, acordo, trabalho, durmo e tal, e o tempo passa e a gente não tem essa relação desse pensamento da grandiosidade que é Deus, da grandiosidade que é o universo, o tanto que Jesus está esperando para que a gente desperte e comece a crescer e buscar essas maravilhas. Gente, muito obrigado pela atenção. Não consegui concluir, são 2 palestras na realidade, né? Tendo oportunidade, se não esse ano, no ano que vem, a gente conclui esse papo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.